E é um prazer para nós, o José Eduardo Krieger, ele vai falar sobre suscetibilidade genética, identificação de novos alvos, estratificação de risco da Covid-19. Nós temos 90 pessoas na sala agora. O Krieger, ele tem uma ligação grande aqui já com a Fundação Oswaldo Ramos, com a Escola Paulista de Medicina, através do pai dele, que é o Eduardo Krieger, ainda é professor na Universidade Estadual de São Paulo. Tinha uma ligação muito grande com o professor Oswaldo Ramos, com o Dr. Horácio Reise. Eu conheci o professor Eduardo Krieger há muito tempo. Logo que eu entrei na escola, porque ele frequentava bastante os eventos junto com o Dr. Oswaldo, com o Dr. Horácio, e depois fiquei amigo do Krieger, que está fazendo a apresentação aqui. Nós conversamos bastante sobre pesquisa e tem vários links entre a nossa instituição e a dele. Ele é professor titular de Genética e Medicina Molecular da USP. Ele dirige o Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do INCOR. É membro da Academia Brasileira de Ciências e Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Ele é graduado na Universidade Estadual de Ribeirão Preto, em 1984. Fez doutorado na Medical College de Wisconsin, nos Estados Unidos, pós-doc em Biologia Molecular na Harvard, em Boston, e na Universidade de Stanford, que é na Califórnia. Isso em 1990 e 1992. Só para ter uma ideia, o fator H dele é 35 e ele tem 443 artigos publicados. Então, Krieger, nós queremos agradecer bastante tanto a sua colaboração com os nossos estudos, esse envolvimento maior agora nessa questão do Covid, para entender toda essa resposta que está difícil lidar com essa situação, e toda, como eu disse, a cooperação que você desenvolve com a Escola Paulista e com o Hospital do Minho aqui. Muito obrigado. E tem 90, quase 100 pessoas na sala agora para assistir a sua apresentação. Muito obrigado, Pedro. Ô Medina, bom dia a todos. Eu aqui quero agradecer o convite. De fato, essa relação vai já com a Escola Paulista há muito tempo, e evidentemente acho que o Medina não está lembrando, mas quando eu estava no 5º ano da faculdade, lá em Ribeirão, eu passei uma semana visitando alguns dos laboratórios da Escola Paulista, evidentemente a nefrologia, e conversei com vários de vocês, né? Mas eu era naquela época um simples estudante, evidentemente vocês não vão lembrar disso, mas então já tem uma longa data dessa relação. Logo que eu retornei dos Estados Unidos e vim para São Paulo, no início da década de 90, a primeira participação que eu tive em programas de pós-graduação também foi aí da Escola Paulista. Quer dizer, eu fui orientador por muitos anos do programa do professor Dietrich, e é gozado, porque todo mundo fala em fazer network, em interdisciplinaridades, mas quase que as regras da CAPES me forçaram a ter que sair do programa da Escola Paulista e ficar só no da Universidade de São Paulo. É uma piada, né? Quer dizer, todo mundo fala que tem que fazer interdisciplinaridade e tudo, mas as regras não permitem. Mas, de qualquer maneira, hoje nós vamos discutir, então, aproveitar a questão da Covid para discutir temas que, na realidade, permeiam outras áreas, né? Então, a suscetibilidade genética a doenças é uma questão muito importante. Evidentemente que, face a essa pandemia, há um interesse muito grande com relação ao Covid. E depois eu vou falar de algumas oportunidades que a gente está tendo para avaliar o que está acontecendo em outros órgãos, em particular o coração, que inicialmente não era visto como um dos alvos, né? O pulmão, evidentemente, é o alvo principal, mas começou a se tornar importante, né? Se percebeu, até por causa das sequelas, tanto o coração como parte do sistema nervoso e quase toda a economia do corpo humano. Então, eu vou basicamente abordar esses assuntos em duas partes. A primeira vai se focar muito nessa suscetibilidade genética à Covid, e a segunda nós vamos ver, por causa de algumas oportunidades, como é que a gente abordou isso, ou como é que a gente está abordando isso no coração. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês, e alguns deles nós já estamos discutindo nesse warm-up que a gente teve nos últimos minutos, é que nós sabemos, então, de que
para o indivíduo desenvolver a COVID, ele tem que ter a exposição ao vírus, né? E isso, uma série de fatores vão determinar se ele vai ficar doente e a própria severidade da doença. E a gente começa a identificar uma série de fatores ambientais, clínicos e sociais que interferem nisso, não é? Então, nós já conversávamos há pouco o problema de já ter se observado que as pessoas mais velhas, com idade acima de 50 anos, têm um risco maior. Se você é do sexo masculino, em outras palavras, sexo feminino parece que é protetor, e se você é obeso. Agora, o que é importante, e eu acho que esse é um ponto fundamental, porque isso se aplica também em outras doenças, é que a diversidade da apresentação da COVID, e lembra que a COVID, a grande parte dos pacientes infectados provavelmente são assintomáticos, e depois você tem uma gama muito grande entre os infectados, se eles vão ter uma doença branda, mais grave, até necessidade de suporte ventilatório e progressão à morte rapidamente. Então, isso mostra que essa diversidade ela vai ser explicada por uma série de fatores. Agora, esses fatores que nós já identificamos até agora, esses fatores de risco, sozinho, eles não explicam toda essa variabilidade. É aí que aparecem as hipóteses alternativas, aonde se coloca que a genética individual pode também participar disso. Agora, como é que você indaga a genética, se ela está participando ou não? De novo, conforme nós vínhamos discutindo, isso às vezes é feito num primeiro momento em nível populacional e, eventualmente, nós vamos chegar ao nível individual. E conforme eu vou tentar mostrar para vocês, no caso da COVID, nós já estamos entendendo algumas coisas a nível populacional, mas ainda não tem elementos objetivos para você individualizar esse conhecimento. Então, nessa primeira parte, o que nós vamos mostrar é como é que a gente faz essa pergunta, como é que é o efeito genético. Bom, para isso você precisa ter milhares de amostras. Então, por exemplo, 50 mil amostras. Então, é muito difícil alguém ter um freezer no seu laboratório com 50 mil amostras à disposição. Na realidade, isso requer que sejam feitos consórcios com participação de pessoas em praticamente todas as partes do mundo. Aqui nós temos a América do Norte, aqui nós temos a Europa, a Ásia e o nosso grupo aqui no Brasil, provavelmente o único grupo abaixo do Equador. Então, esses grupos começaram a catalogar, a acumular esses casos e, basicamente, divididos em pessoas que simplesmente tinham a infecção, aqui ilustrados no verdinho, aqueles que eram hospitalizados e, por exemplo, não requeriam suporte ventilatório, e aqueles chamados críticos que precisavam do suporte ventilatório. De novo, alguns desses estudos, dessas amostras, foram coletadas prospectivamente e outras foram aproveitadas amostras que já estavam coletadas. Por exemplo, tem o UK Biobank da Grã-Bretanha. São 500 mil amostras. Evidentemente que você começa a descobrir que determinadas pessoas estão pegando o vírus ou tem o diagnóstico, seja por PCR, ou depois porque elas internaram, ou porque elas ficaram mais graves, você, em tese, não precisa coletar nada, porque você já tem as amostras lá, inclusive essas amostras já estão até genotipadas. Outros estudos foram feitos de maneira prospectiva, como, por exemplo, esse nosso aqui do Brasil, onde nós começamos a coletar a amostra, inicialmente as amostras que vieram aqui do INCOR e do Hospital das Clínicas, e depois nós começamos a ampliar. Por exemplo, nós temos parceria com o Hospital do Rim, os servidores do Hospital do Rim, da mesma maneira que no INCOR, nós temos a amostra dos servidores do INCOR, servidores colaboradores do Laboratório Fleury, e também dados populacionais. O Medina viabilizou análises que vêm sendo feitas na cidade de Pauçu, onde nós temos cerca de 400 amostras lá, que são positivas, e nós sabemos se essas pessoas foram internadas, se elas, as internadas, aquelas que receberam ou não suporte ventilatório. Da nossa amostra lá de Pauçu, cerca de 400 amostras, 50, 70 pessoas precisaram ser internadas e nenhuma delas teve suporte ventilatório. Então, quer dizer que, olhando aqui nessa categoria, nós temos aqueles que estão infectados, os que têm
hospitalização e o que, além da hospitalização, requerem suporte ventilatório, desde O2 até intubação. Então, é assim que você começa a fazer essas perguntas. Nós discutimos também um outro aspecto. Uma das perguntas importantes é qual é a suscetibilidade para você adquirir a infecção, de ser infectado. Embora essa pergunta seja fundamental, ela é difícil de ser respondida. Porque como é que você garante que você tem um grupo controle e que você sabe que aquele grupo controle do indivíduo que não foi infectado é porque ele não foi exposto ou porque ele foi exposto e ser infectado? Então, é por isso que há limitações nas conclusões desses estudos quando se diz respeito à infecção. Por outro lado, eu acho que os dados que começam a mostrar a gravidade já são um pouco mais puros, porque esse você está fazendo entre indivíduos que foram infectados, aqueles que simplesmente tiveram uma doença não muito grave e aqueles que tiveram a doença grave. Então, esses são aspectos que têm que ficar no background para todos vocês, para entender o limite das perguntas que estão sendo feitas, né? Muito bem. Então, depois que você tem essas milhares de amostras, elas são genotipadas. Há várias formas de você genotipar uma amostra. Você pode fazer o sequenciamento de todo o genoma. Isso hoje custa cerca de R$ 3.500. Você consegue fazer o sequenciamento do genoma inteiro. E lá você analisa essas variantes que eu mencionei, que são variantes de uma base, que são chamados SNPs, Single Nucleotide Polymorphism, e que seria quase que como se a gente tivesse o mapa do Brasil, mapa rodoviário, se eu tivesse marcadores de metro ou de quilômetro nas estradas, nas diversas rodovias que nós temos. Então, eu tenho, por exemplo, entre Ribeirão Preto e São Paulo, eu posso saber, no quilômetro 316, tem um marcador, eu estou chegando em Ribeirão Preto, se eu sair de São Paulo, considerando que aqui é o zero, e assim por diante. Então, isso, a gente tem esse painel de marcadores que estão distribuídos ao longo de todo o genoma. Essas tecnologias, o preço do custo dessas tecnologias diminuiu muito. Se a gente considerar que o primeiro projeto genoma, o primeiro genoma que foi sequenciado, um esforço de mais de 10 anos, começou no fim da década de 80, começo da década de 90 e terminou, digamos assim, com o primeiro rascunho em 2001, esse esforço custou $3 bilhões. Então, nós podemos dizer que o primeiro genoma custou isso. Eu falei para vocês agora que hoje é possível se fazer um sequenciamento aqui em São Paulo por R$ 3.500. Então, vocês vejam a escala, a ordem de magnitude da redução de custo. E você, para esse tipo de estudo que nós estamos fazendo, não é necessário fazer todo o sequenciamento do genoma. Por exemplo, nós estamos genotipando essas amostras aqui no laboratório, serão cerca de 5.000 amostras, incluindo essas do INCOR, do HC, do Fleury, do Agarrim, de Ipauçu e assim por diante, aonde essas 5.000 amostras estão sendo genotipadas com um chip, em outras palavras, é um chip que contém um painel dessas variantes, cerca de 1 milhão de variantes genéticas, e que você consegue genotipar cada uma dessas amostras, num período mais ou menos de uma semana, não é? Desde que você faz a biblioteca a partir do DNA do genoma desses indivíduos, até a colocação na máquina e sair. A análise depois demora muito mais tempo, requer muito poder computacional, e essa está sendo feita. Nós já genotipamos mais ou menos 3.000 das 5.000 amostras que nós queremos ter nesse estudo. E esses dados que a gente está mostrando aqui, que vocês estão vendo na tela, o conjunto desses 49.000 amostras que fazem parte desse consórcio, nós enviamos 800 amostras, o resultado da genotipagem de 800 das nossas amostras para participar desse governo. Então, como é que a gente visualiza esse tipo de dado? O que vocês estão vendo aqui no eixo cis são cada um dos nossos cromossomos. Então, os 21 mais os sexuais, no caso aqui, o X. E o que a gente vê são esses milhares de pontinhos, são aqueles milhares de SNPs que estão sendo genotipados em cada uma das amostras. Então, quando você tem um ponto, por exemplo, como esse aqui, que atinge significância, ele mostra que lá no cromossomo 3 tem um SNP, que é esse aqui, o RS, vários números, termina com 70, ele foi significante. Quer dizer, ele apareceu mais, no caso aqui, entre indivíduos hospitalizados, controlados com controle. Lembra que eu falei que o controle é complicado. Aqui foram utilizadas 2 milhões de amostras. Só que eu não sei se esses indivíduos
não desenvolveram a doença ou não foram eles não estão com a infecção porque eles não foram infectados ou porque eles não foram expostos. Eu não tenho como separar isso. Essa é uma limitação. E no caso aqui, 13 mil pessoas que foram hospitalizadas. Então, você vê que aqui tem uma série são cerca de 9 SNPs, né, que apareceram, e depois aqui no painel inferior, a análise feita simplesmente para saber aqueles SNPs que estão associados com a infecção. Então, vejam que é um número menor de SNPs, esses seriam aqueles que confeririam suscetibilidade à infecção, com as limitações que eu mencionei. E não está mostrado aqui aqueles que foram os pacientes mais graves. Então, no total, nós identificamos nesse estudo, com 49 mil amostras do mundo inteiro, 15 loci, ou seja, 15 regiões no genoma, né? 14 delas estão sendo mostradas aqui. Então, tem alguns desses SNPs que são particulares de uma dessas condições, de uma dessas perguntas que nós estamos fazendo, e outras são comuns. No total, são 15 endereços que nós encontramos no genoma. Muito bem. Só que o genoma, aqui, são 3 bilhões de pares de bases. Nesses 3 bilhões de pares de bases, nós temos cerca de 25 mil genes. E a receita para cada um dos genes, ela representa cerca de 1% do genoma. Quer dizer, o resto são regiões entre os genes. Então, é importante ter essa dimensão. Então, quando a gente olha, por exemplo, essa região ou alguma dessas outras regiões que são positivas, a próxima pergunta que a gente quer saber é, bom, isso aí está onde no genoma? Então, a gente faz um zoom naquela região e começa a ver o que está mostrado aqui, eu ampliei muito, você começa a ver os genes que moram ali. Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo cerca de meia dúzia de genes, e aqui, por exemplo, no cromossomo 21, tem um receptor que participa das respostas inflamatórias, um receptor para o interferon. Então, vocês vejam que esse marcador está caindo bem aqui próximo desse gene. Bom, isso significa que esse é o gene que está afetado? Não necessariamente. Essa é uma outra dificuldade. Porque, por exemplo, isso aqui pode ser uma diferença de uma base que está caindo num interruptor, numa sequência regulatória. E pode ser que isso esteja regulando um gene que está lá longe, para cá, ou para a esquerda, ou em outro cromossomo. Então, essa é uma outra dificuldade. Então, a gente tem que começar a olhar nessa região. É óbvio que primeiro eu vou ver os genes que estão mais próximos, mas isso não é garantia de que o defeito seja aí. Bom, mas existe uma possibilidade que essa alteração genética caia exatamente em cima de uma sequência que vai ser responsável por um aminoácido e que esse aminoácido vai ser truncado, ou seja, uma porção importante de uma proteína. Bom, se isso acontecer, o problema fica um pouco mais fácil. Mas eu já vou adiantar para vocês que isso é muito raro. A maior parte das vezes, esses SNPs, eles estão localizados em regiões intergênicas. Provavelmente eles estão contribuindo para a regulação do gene. Claro que se ele cair em cima do gene e for uma alteração, e resultar numa alteração importante de uma proteína, interromper essa proteína, fica fácil o problema. Infelizmente, o problema, de maneira geral, não acontece dessa maneira. Então, você continua avaliando, então, olhando, vamos ver quais genes que estão ali. Evidentemente, o que está mais próximo, para efeito de hipótese, é considerado o mais importante, mas eu já disse que não tem segurança nenhuma para que isso aconteça. Então, você começa a olhar, acumular com os dados que nós temos hoje, redes intergênicas e processos aonde esses genes estão aparecendo. Então, aqui, componentes do interferon, e você começa, então, a falar, bom, então, será que a minha hipótese está correta? Você procura buscar outros tipos de evidências para dar maior ou menor força à hipótese que você está testando. Então, veja que isso acontece para cada uma dessas regiões. Então, não é um primeiro passo nessa pesquisa que você quer entender o mecanismo molecular que está associado com essas alterações. Bom, então, com isso, aqueles nossos 15 SNPs que estão mostrados aqui à direita, as 15 regiões distribuídas aqui em vários cromossomos. Então, está mostrando aqui em cada um dos cromossomos. Então, aqui é o cromossomo 1, cromossomo 2, 3, 5, 6, 8, 9 e assim por diante. E os genes que estão próximos, que eventualmente se tornam candidatos para serem investigados. É dessa maneira que a gente começa a prosseguir. E já aqui à direita, a gente começa já a correlacionar, especialmente por dados como aqueles do UK Biobank e vários outros dados que a gente faz, desses chamados GWAS, não é?
que são Genome-Wide Association Studies, onde você associa esses SNPs com biomarcadores, com doenças e assim por diante. Então, você começa a ver, principalmente em vermelho, associações que podem ser importantes. Então, isso pode ser tanto para biomarcadores como para doenças. Então, você começa, com isso, a tornar uma hipótese mais ou menos plausível. Na próxima etapa, você já começa a se utilizar de outras ferramentas para testar com maior poder estatístico se essas correlações genéticas ou mendelianas, elas de fato são reais ou não, não é? Então, como é que você faz isso? Aqui é um slide bastante complexo. Nós temos aqui à esquerda uma série de fatores de risco, depois biomarcadores e, finalmente, várias comorbidades que podem acontecer. E o que nós temos aqui, à esquerda, são as duas análises, uma com a correlação genética e outra com a randomização mendeliana, que são duas estratégias para poder ver se essa associação estatística é importante ou não. E eu quero me focar em duas coisas, né? Evidentemente que o que está em vermelho é o mais significativo e o que está em cor mais clara e com o tamanho do quadrado menor, menos significativo. E um pode ser protetor e outro confere risco. E eu quero me focar, principalmente, com essa análise da randomização mendeliana em casos de hospitalização, em dois biomarcadores, fatores de risco. O sobrepeso, né? O BMI elevado e o tabagismo, que são dois fatores que apareceram, eles já havia suspeição, e agora aqui a gente vê uma ligação direta entre a genética e esses fatores de risco. Então, isso que começava a aparecer de uma observação epidemiológica, agora a gente já começa a ver, do ponto de vista genético, o que propicia, eventualmente, tentar entender quais são os mecanismos e as vias celulares e gênicas envolvidas, para que a gente possa, eventualmente, ter intervenções mais precisas, desde que a gente não consiga afastar esses fatores de risco. Então, é dessa maneira que a gente começa, começando do genoma como um todo e afunilando até chegar nesse tipo de coisa. Então, esse estudo que a gente fez e que está sendo feito por vários outros grupos, ele está provendo, esse é um dos maiores estudos, ele está no medRxiv e provavelmente deve ser publicado na Nature nas próximas semanas. Então, são 15 regiões que foram identificadas, associadas não só com a infecção, mas com a gravidade da doença. Várias dessas regiões já haviam sido identificadas e várias delas estão ligadas a doenças, como já era esperado, pulmonares e autoimunes e inflamatórias, e a gente começa a demonstrar que alguns daqueles fatores epidemiológicos, ele tem ligação genética também na sua manifestação, criando essas oportunidades. Para quem tiver, então, maior curiosidade, essa é a página da COVID-19 Host Genetic Initiative, onde tem todos esses dados são abertos, as pessoas podem olhar, podem publicar esses dados, fazer outros estudos, né? E aqui, para se ter uma ideia do conjunto de pessoas e a rapidez com que isso pode ser feito, é por causa da participação de várias pessoas. E aqui, o conjunto de pessoas do INCOR, mais o Alexandre, a Emanuele e a Cíntia, lá do laboratório. Então, isso foi uma iniciativa que foi iniciada por dois colegas, um do Broad Institute em Boston, a instituição que é da Harvard e do MIT, e outro egresso dessa instituição, da Finlândia, que é um colega da Universidade da Finlândia. Então, essa é uma primeira análise, já dando esse resultado. Um paper na Nature já foi publicado há algumas semanas atrás, utilizando parte desses dados e mais alguns dados da UK, e o dado do consórcio será publicado, já está no medRxiv, será publicado nas próximas semanas. E a nossa amostra aqui do Brasil, que foi chamada BRACOVID, não é? Então, com as 800 amostras que nós enviamos
essa é a análise do que a gente começou a ver, mas nós temos 5.000 amostras que estão sendo analisadas e que nas próximas semanas ou nos próximos 2 meses nós acreditamos que vamos ter mais dados e poder responder aquilo que o Arthur levantou no início dessa nossa discussão, de quais são as implicações de ter essa alta miscigenação que nós temos na população brasileira e se isso vai oferecer oportunidade da gente identificar marcadores genéticos, tanto de suscetibilidade, infelizmente, ou de proteção, né, para que específicos para a nossa população. Bom, então essa é a primeira parte e eu passo agora para a segunda parte dessa nossa discussão, onde eu vou abordar um pouco das perguntas biológicas que a gente gostaria de entender com relação aos órgãos-alvos. E aí nós vamos nos utilizar de algumas oportunidades. A primeira delas é que aqui no INCOR são feitos vários transplantes cardíacos. Normalmente, o indivíduo, quando ele recebe o coração, não é? A gente coleta amostras do coração doador, quando ele está sendo colocado. Eventualmente, isso acontece uma rejeição, isso é acompanhado por meio de biópsia, depois é feita uma outra biópsia pós-rejeição, e por conta da pandemia, aconteceu que alguns desses pacientes, poucos, não é? Apareceram com um quadro semelhante a uma rejeição e na presença de Covid, não é? Documentada por PCR ou por imunologia. E depois tem uma amostra também coletada nesse momento, que os pacientes estavam internados, e outra pós-rejeição. Então, isso nos dá uma oportunidade muito interessante para perguntar quais são as semelhanças ou as diferenças desse processo, que é uma rejeição pura, desse que nós não sabemos o quanto que é rejeição, mas sabemos que o indivíduo está com a Covid. Então, isso tornou uma grande oportunidade para a gente olhar particularidades desse processo. E uma outra situação é que dos pacientes que estavam internados no HC, vários deles, depois de irem a óbito, foram feitas autópsias. Não é uma autópsia simples, porque você pode ter infecção das pessoas que estão fazendo isso. Então, ela foi feita utilizando tecnologias de maneira muito protetora, e nós tivemos acesso a alguma dessas amostras de vários órgãos, inclusive do coração. E a metodologia que nós vamos utilizar aqui é diferente daquela que a gente utilizou anteriormente. Aquela que a gente utilizou anteriormente era para saber dados estruturais do genoma. Nós sequenciamos, ou o genoma foi sequenciado, ou ele foi genotipado. Aqui nós vamos fazer uma pergunta mais funcional. Quais são os genes que estão ativos, os RNA, os transcritos, os RNA, os mensageiros, e nós vamos quantificar isso. E ver quais desses genes estão diferentemente expressos nas duas populações. Então, uma outra tipo de ferramenta sendo utilizado. Então, no primeiro conjunto de dados, eu vou mostrar desses pacientes que são únicos, que têm essas várias etapas, e aqui é só para mostrar as ferramentas que a gente utiliza. A primeira delas para ver os genes que estão diferentemente expressos, e depois, para identificar desses genes diferentemente expressos, quais são as vias celulares e os genes que estão alterados nisso. Então, essa é a forma que nós vamos visualizar esses dados. Então, existem tecnologias, metodologias para fazer tudo isso, e aí é que vocês veem esses quadros dos genes diferentemente expressos e das vias que eventualmente estão, e os genes que estão alterados, né? Principalmente tentando associar isso às estruturas de interesse. Não é? Então, por exemplo, nesse primeiro dado, depois de fazer a diferença de expressão para cada uma dessas etapas, né? Nós temos os dados desse paciente, então os 25.000 genes são acessados, a quantidade que eles estão expressos no coração, e aí a gente faz uma primeira análise não supervisionada para ver onde é que estão essas diferentes amostras, né? A doadora e, por exemplo, a da rejeição. Essa primeira análise nós estamos interessados nela. Mas isso só para mostrar que elas estão separadas, então um método estatístico para ver o quão próximo ou quão longe estão essas amostras. Então, a primeira, nós estamos interessados em saber quantos genes são diferentemente expressos e quais entre essas duas situações. A do doador, ou seja, coração normal, versus
2 semanas depois, ou algumas semanas depois, quando ele iniciou um processo de rejeição que foi comprovado. Então, a gente pode pegar e começar a avaliar quantos genes estão diferentemente expressos, quantos que estão super expressos e quantos estão com a sua expressão diminuída. E daí, no segundo momento, a gente começa a falar, bom, e esses genes participam de que vias, não é? Que vias regulatórias? Então, essa é uma forma da gente começar a enriquecer aqueles diferenças de expressão para que elas comecem a fazer sentido. Então, a gente identifica aqui vários processos celulares que estão ativados e vários que estão inativados. Não é? Então, quanto maior o símbolo, o maior número de genes, de cópias desses genes estão nesse processo, no caso aqui, inativados, e aqui dos genes ativados. E depois a gente pega processos celulares que estão associados a essas alterações. E a gente vê algo que era mais ou menos esperado. Então, nos indivíduos que tiveram a rejeição, você tem aqui genes que estão envolvidos nessa resposta de enxerto versus hospedeiro, que estão ativadas, e várias outras respostas que foram inativadas nesse processo. Então, isso começa a dar uma ideia geral, simplesmente pelo padrão de expressão genética, de expressão gênica entre duas amostras, o que é que está acontecendo nesse tecido. Uma outra forma de visualizar o mesmo dado anterior é ver em azul os processos celulares que estão inativados e em vermelhos aqueles que estão ativados. E é assim que você começa a fortalecer as hipóteses que você quer testar. Você, então, começa a partir de um gene ou grupos de genes, processos celulares, e começa cada vez mais a entender esse processo. E, por exemplo, se eu pegar uma daquelas vias celulares, aquela que é associada à rejeição do halotransplante, a gente começa a ver mecanismos específicos. O que está em vermelho aqui, então tem vários genes associados a essas várias células em vários momentos, e o que está em vermelho é o que foi ativado, e o que está em cinza é o que está inativado. Então, a gente vê que, basicamente, nesse processo, e vai ser importante para os slides que eu vou mostrar depois, né, nessa resposta de rejeição, esses dois processos estão ativados. Não é? Esses dois processos utilizando o mecanismo de rejeição, e esse de inflamação com participação do TNF não está. Então, eu gostaria que vocês guardassem isso, que vai ser importante para os próximos slides. Então, nesse mesmo paciente, depois a gente foi olhar o que é que estava acontecendo agora nessa situação pós-transplante, e a gente começa agora com o conjunto de pacientes, começa a já ver conjuntos de genes que estão super expressos e que podem dar origem a essas hipóteses, aqui mostrando o conjunto de genes que estão com maior significância e que tiveram sua expressão maior, aumentada ou diminuída, ou seja, os mais significantes, e daí utilizando as ferramentas para começar a ver que processos celulares estão envolvidos, e a gente já começa agora aqui a ter uma resposta semelhante àquela que a gente fez para rejeição pura. Aqui é rejeição combinada com COVID. Eu não sei o quanto que é rejeição, o quanto que é COVID, ou o quanto que é o conjunto. Eu só sei que esse indivíduo foi reinternado, não é? Com um quadro que simula a rejeição, e naquele momento, por conta da pandemia, ele também estava infectado. Então, a gente começa a ver que vários dos mecanismos eram semelhantes ao da rejeição, mas, eventualmente, tem coisas que são diferentes. Então, a gente já começa a ver, esse é o quadro da comparação entre o que é rejeição contra o normal, e aqui é o rejeição COVID versus o normal. E vê que tem algumas semelhanças, mas tem também diferenças. Não é? Então, esse quadro começa a ficar, isso nós já vimos anteriormente, as vias que são inibidas em azul, as que são estimuladas em vermelho, e um quadro um pouco diferente aqui nos pacientes que têm esse quadro mais híbrido e que talvez dê uma pista para nós do que é que acontece com a COVID, seja ela junto com a rejeição ou não, porque nós não temos como separar isso nesses dois pacientes. E o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui é exatamente aquele quadro que a gente já tinha mostrado antes, de um dos processos, que é a rejeição do halo enxerto,
e aonde a gente mostrou que existiam duas vias que estavam sendo ativadas, uma não ativada, e que no caso dos pacientes que estavam com a infecção COVID, você tem agora aqui uma clara ativação, permanece aquelas duas vias ativadas, mas uma via nova, que não vinha sendo utilizada e que, frente à infecção do COVID, no coração, ela passou a ser utilizada. Então, isso é um dado novo que a gente começa a ter. Então, isso começa a contribuir que a gente formule as nossas hipóteses e mostrando a oportunidade que a gente tem, às vezes, de ter esses pacientes com essas características. Um paciente que tinha tido um transplante, já tinha tido um episódio de rejeição e teve um segundo episódio de rejeição, foi internado, só que naquele episódio foi detectado que ele também estava com a COVID. Bom, e o último conjunto de dados que eu vou mostrar são aqueles dos pacientes graves que foram internados, que foram a óbito no Hospital das Clínicas e que a gente teve oportunidade de pegar a amostra. Então, são amostras um pouco mais complexas. Esse material, de novo, nós estamos vendo diferença de expressão gênica e ele está muito suscetível à degradação. Então, dependendo do tempo em que a autópsia foi feita e que a amostra foi coletada, a gente tem dano de alguma dessas amostras. Primeira análise, tem aqui um conjunto de amostras de pacientes com a COVID em vermelho, e o controle é aquele mesmo controle que a gente usou no último estudo, ou seja, são dos doadores, as biópsias que foram retiradas dos doadores, e a gente vê o agrupamento das amostras de COVID versus a do coração normal. Ou seja, conjunto de genes sendo ativados numa situação em vermelho versus conjunto de genes inativados na outra. Ou conjunto de genes que estão ativos, mas foram ainda mais ativados nessa condição. E vice-versa. Aqui é um pouco de ativação, aqui um pouco mais de inativação e assim por diante. E aí, agora, a gente começa a olhar esse dado em detalhe, faz o zoom in em algumas dessas regiões. Por exemplo, aqui a gente começa a ver genes que estão ativos no paciente COVID, comparado com o controle. Né? E aqui está a identidade de cada um desses genes, permitindo, então, que a gente faça aquele segundo tipo de análise, que é ver processos biológicos e vias que estão sendo enriquecidas em decorrência dessa ativação ou inativação diferencial de expressão gênica nas duas amostras. Então, de novo, a gente começa a identificar vias que estão sendo significativamente ativadas e inativadas nessas duas amostras, não é? Visualiza isso dessa maneira, uma outra maneira de visualizar. Então, aqui, por exemplo, a via do mTOR, né, inflamação sendo ativada, bem como de termogênese, modificando padrões de controle térmico, de uso de energia nesses pacientes, e, de novo, aquele quadro que vocês já conhecem, e com aquela particularidade que a gente já tinha identificado nos pacientes que têm a COVID, ativação não só dessas duas vias que são observadas na rejeição pura dos pacientes que têm rejeição, mas uma participação importante dessa via inflamatória. Não é? Aqui, de novo, o dado, a rejeição pura, né, só com as duas vias ativadas, a combinação da rejeição com o COVID, com ativação daquelas duas vias e mais essa. Aqui a gente não consegue separar o que é só rejeição, o que é COVID. A gente sabe que o indivíduo está com um quadro semelhante ao de rejeição clinicamente, mas que está infectado. E aqui o indivíduo que tem simplesmente o COVID e veio a falecer com a ativação dessa via. Mostrando, então, a importância dessa via, que parece ser praticamente exclusiva da infecção do COVID no coração. Não é? E com isso, não é? Com esse tipo de pupurri que eu mostrei para vocês, desde como a gente faz uma pergunta a nível genético, para começar a indagar o genoma como um todo, sabendo daqueles marcadores de estrada, quais que estão associados tanto à infecção ou a gravidade da doença, lembrando que aquele marcador de estrada ele pode cair em cima de um gene, mas isso é um evento raro, mais próximo ele cai próximo de um gene.
frequentemente aqueles genes próximos são os candidatos, mas não temos segurança nenhuma que eles são os envolvidos, e aí a gente começa a entender cada vez mais esse mecanismo, e mostrei como é que a gente pode, daí, combinar alterações que estão acontecendo no tecido e que, eventualmente, vão ser combinadas com aquilo que a gente vem encontrando lá. Quer dizer, então, digamos que eu identifico uma via como aquela do TNF, ou componentes daquela via, que estão alterados em gente que tem maior ou menor suscetibilidade, e a gente mostra que ela é muito utilizada nos indivíduos que tiveram a infecção por Covid. Então, pode ser que quem tem uma determinada variante não progrida para esse caso, ou não, ou pode ser que o indivíduo que tenha uma variante ou outra seja suscetível a uma determinada medicação, vá responder àquela medicação, ou se ele tiver uma variante, ele não vai responder àquela medicação, e nós vamos ter que tentar outra. Então, é dessa maneira que o quebra-cabeça começa a ser esclarecido. Então, eu queria agradecer não só as pessoas do nosso laboratório, do consórcio e dos estudos que nós estamos em andamento agora, tanto do grupo da patologia, como do grupo da Unifesp, do Hospital do Rim, do Fleury e outras instituições, para esse estudo que eu acho que nós devemos completar nas próximas semanas com as 5.000 amostras brasileiras. E com isso, eu encerro, agradeço a atenção de todas, e se houver perguntas, eu tentarei respondê-las. Muito obrigado. Obrigado, Krieger. O assunto está em discussão. O Lúcio tem uma pergunta inicial, enquanto o professor está. Obrigado, professor, pela brilhante apresentação. Ficando um pouco no final da apresentação do senhor, esses dados que foram apurados em pacientes transplantados de coração, minha primeira pergunta é se o que está se vendo na resposta de ativação gênica também se reflete em aumento de produção de proteínas ou dos produtos gênicos, ou isso não tem, a gente não consegue ver essa correlação. E a segunda pergunta é se essa via que parece ser de TNF, essa via inflamatória que é diferente entre rejeição e COVID, ela é vista também em pacientes não transplantados que têm piores desfechos. Então, dois pontos importantes que você salienta. A primeira coisa, seria muito importante correlacionar essas alterações a nível de expressão gênica com os biomarcadores de fato, os níveis dessas proteínas, tanto na circulação, poderiam ser biomarcadores que a gente poderia acessar, como também no tecido cardíaco. E, no momento, nós não dispomos de nenhuma das duas. Evidentemente que alguns desses biomarcadores, até porque, frequentemente, esses pacientes são investigados, nós sabemos que eles estão ativados, mas nesse estudo em particular, nós não temos esse dado ainda, e ele é bastante importante. A outra questão que se coloca da ativação do TNF, quer dizer, o segundo dado que eu mostrei, que são nos pacientes que só tem a COVID, né, quer dizer, que não tem nada a ver com transplante cardíaco, e tem essa ativação, sugere que essa via, de fato, está sendo ativada pela infecção com SARS-CoV-2. Uma outra pergunta na população, nesse estudo da população geral, a relação que foi encontrada entre determinado gene e tabagismo, isso são modificações genéticas induzidas pelo tabagismo ou alguma suscetibilidade genética ao tabagismo? Isso eu não entendi claramente. Não sabemos ainda. Isso precisa agora ser investigado. Então, a primeira coisa é que nós já temos um acúmulo de dados com relação ao tabagismo que é consistente dele, direta ou indiretamente, ser um fator de risco. Está muito bem estabelecido. O que esse dado mostra agora é que, além dessa ligação indireta, você tem uma ligação direta do tabagismo, que pode ser feita a nível de modificação epigenética, ou seja, quase como se fosse uma alteração no DNA, não é? Quer dizer, mas não é uma mudança de base. Você muda, por exemplo, a modificações desse DNA, fazendo com que ele seja menos ou mais acessível
a outros fatores de transcrição. Então, o que, a partir desses dados, será importante é começar a detalhar e chegar nisso. Então, por exemplo, digamos que dado que eu acabei de mostrar está relacionado a um determinado SNP. Você, então, vai saber, nesse SNP, aonde que ele está e próximo de que genes ou que de sequências regulatórias. E aí, através de um rastelinho, fazendo estudos, você eventualmente vai chegar, olha, o que está acontecendo de fato, por exemplo, é uma alteração epigenética que o fumo faz, com que aqui você tenha maior ou menor acesso a esse fator de transcrição, que vai ativar ou inativar esse gene ou conjunto de genes, e que vai fazer com que a resposta, por exemplo, inflamatória ou alguma outra coisa, faça com que esse indivíduo vai responder dessa ou daquela maneira. Então, é exatamente a partir desse tipo de dado que a pergunta que você coloca vai poder ser, em outras palavras, the underlying molecular mechanism vai poder ser esclarecido. O Murilo Servato tem várias perguntas. O Murilo, você podia verbalizar? Eu tenho outras perguntas escritas. Sim. Oi, Krieger, tudo bom? Parabéns pela aula. Foi realmente muito esclarecedora. Obrigado pela contribuição. Eu queria que você abordasse um pouco sobre, tecnicamente, qual você acredita que seria a melhor estratégia molecular para esse tipo de análise de risco poligênico? Então, para doenças mendelianas, quer dizer, cardiovasculares, mesmo renais, nós já temos várias estratégias, quer dizer, que a gente já sabe quais são as variantes envolvidas e existem testes que você pode, por exemplo, fazer até a nível populacional, por exemplo, hipercolesterolemia familiar. Hoje nós podemos, em vez de ser reativos, esperar o paciente chegar aqui no ambulatório do INCOR ou da Unifesp, que já teve um infarto, mas nós podemos chegar a nível de atenção primária, com base em níveis elevados de LDL, fazer screening genético no indivíduo e depois nos familiares. Por isso que fala em cascata. Se eu identifico um caso índice, eu vou indo até que eu cubro a população inteira. Isso já foi feito na Bélgica, na Holanda, na Espanha, e nós estamos tentando fazer aqui no Brasil. Agora, tem as doenças de maior impacto. Deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor. Aí, nesse aspecto, você acredita, por exemplo, com uma análise de genome loss ou genomas, qual para a nossa população teria uma aplicabilidade com maior relevância? Então, nesse caso que eu falei, é um teste específico. Quer dizer, específico não, são 8 genes, sendo que 2 deles explicam quase 90%. Mas digamos o seguinte, então a gente considera isso um chip, né? Um chip onde eu tenho 8 genes que são indagados. Claro que eu posso fazer o sequenciamento do exome inteiro, mas não precisa. Com esses 8 genes, e basicamente 2 deles, 90% dos casos a gente consegue explicar. Bom, esses são os casos, entre aspas, fáceis. Agora, os grandes problemas de saúde pública são as doenças complexas, poligênicas, com grande influência genética e ambiental. Por exemplo, hipertensão arterial. Então, para isso, a gente agora já está utilizando o Polygenic Risk Score. Isso ainda está no nível de pesquisa. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil 2 populações já genotipadas que nós já fizemos essa análise. Tanto a população de Baipendi, que é um estudo que a gente faz no sul de Minas, uma população do sul de Minas, como na população de Pelotas, que é uma coorte de nascidos em 1982, que vão fazer 40 anos no ano que vem, onde tem cerca de 3 mil indivíduos já genotipados. Foi um esforço de alguns anos atrás do projeto EpiGen, financiado pelo Ministério da Saúde, que nós participamos indiretamente, e onde nós também fizemos essa análise e estratificamos a população em risco genético para hipertensão arterial. Eu não perguntei qual é que é a pressão arterial deles, eu estratifiquei. E o que nós vamos fazer agora, a nível de estudo? Nós vamos colocar uma pulseirinha nessas pessoas, 2 vezes por ano, onde por 14 dias nós vamos detectar pressão arterial e frequência cardíaca, mobilidade, 24 horas por dia. Muito bem. Com isso, nós vamos fazer 2 coisas. Primeiro, que esses indivíduos têm 40 anos, então já é uma late onset disease, como hipertensão, vários deles já devem ter hipertensão. Então, nós vamos confirmar a hipótese se, de fato, por exemplo, nos 2 grupos, no decil
de risco genético superior versus o inferior, se de fato vão ter mais hipertensos no superior e menos no inferior. Se isso não tiver, o score não funciona. Bom, mas além disso, o que é mais importante, essa medida da pressão arterial de maneira contínua vai permitir que, eventualmente, a gente comece a analisar o que a gente chama fenótipos intermediários. Então, nós vamos com machine learning, com uma série de tecnologias, nós vamos analisar esse sinal, coisas que normalmente a gente não vê, não visualiza. Qual é que tem diferenças de padrões? Não é só aquilo que o Arthur faz, coloca lá mapa, vê se é deep, não deep, o dia versus a noite. Agora é muito mais detalhado, e padrões que normalmente, usar estatísticas que não são aquelas que nós reconhecemos. Por isso que você precisa do computador fazendo isso. Padrões que nós, com o olho, não podemos reconhecer e que, por razões que a gente ainda não conhece bem, essas técnicas conseguem descobrir utilizando isso. E aí isso pode começar a trazer novos biomarcadores. Então, imagina agora, eu vou na classe do meu filho, que tem 13 anos, faço uma medida de pressão e, eventualmente, detecto algo que normalmente a gente não tem hoje. E que não é nem, pode ser tanto a ferramenta genética ou uma não genética, como, por exemplo, um desses fenótipos intermediários relacionados à frequência cardíaca ou pressão arterial. Então, isso está sendo feito ainda de maneira experimental para doença coronária, para obesidade e para hipertensão, quer dizer, essas, no nosso âmbito de doenças cardiovasculares. Então, isso mostra, e para isso você precisaria ou o genoma inteiro, ou, no mínimo, esses chips com 1 milhão de variantes genéticas. Nós temos mais 3 perguntas, a Érica, o Luiz Juliano, depois o Hélio, antes da gente encerrar. Érica. Bom dia a todos, bom dia, Krieger, excelente palestra, muito obrigada. Eu tenho 2 perguntas. Como é que a gente interpreta a interação entre os diversos SNPs, no caso da COVID, que foram relatados 2 SNPs importantes, né, no cromossomo 3, que a gente herda lá dos Neandertais, né, que está associado com maior gravidade da COVID, que também depende da frequência, né, desses haplótipos na população mundial, existe uma disparidade, né, ao longo do mundo em relação a esses haplótipos. Em relação também ao SNPs no cromossomo 9, né, que está relacionado ao tipo sanguíneo ABO. Como é que a gente interpreta os diferentes SNPs que a gente pode ter no caso da COVID e os desfechos, e também a interação desses SNPs com as variáveis demográficas? Então, por exemplo, como é que eu interpreto a presença do SNP 3 ou 9 com obesidade? Né, você mostrou a obesidade como um fator de risco, a susceptibilidade genética, mas a gente sabe que o tecido adiposo também expressa muito ECA2, né, o sexo feminino não é só a questão hormonal, né, o gene da ECA2 ele está presente no cromossomo X, né, as mulheres também têm uma variabilidade genética, produzem mais interferon, mais linfócito, mais imunoglobulinas. Como é que a gente junta tudo isso e prova, né, todas essas nossas hipóteses? Então, tem várias estratégias. A primeira delas é por modelagem, então são modelos matemáticos. Então, eles não provam, eles começam a cada vez mais, com recursos sofisticados, você validar essas associações. Você precisa, em geral, de bancos de dados muito grandes. Bancos de dados grandes são perigosos porque nem sempre são curados. Então, você tem que estar sempre sabendo e ter validação que ocorre em outros locais, não basta ser só num banco de dados e tudo. Agora, o mais importante é quando você começa a criar uma ideia do que você acha que está acontecendo, e aí você tem que se utilizar de outras estratégias para começar a chegar no que você chamou de prova. Então, até recentemente, o modelo, nos últimos 10, 15 anos, principalmente com os avanços da genética, você pega a evidência genética dessa maneira que nós colocamos, ou que você colocou agora, e daí depois você vai para model systems. E pode ser uma célula, pode ser um animal, aonde você vai, de maneira controlada, querendo entender esses processos. Isso nem sempre é fácil, porque, primeiro, é um problema complexo, e, às vezes, o modelo não se adequa àquilo que acontece no homem. Então, hoje, tem mais uma coisa que está começando a mudar, é um game changer. É a nossa possibilidade de começar a fazer single-cell RNA-seq, quer dizer, sequenciamento de genes e também de acessibilidade à cromatina. Então, isso está começando a fazer
com que, ao invés de a gente, a partir da observação genética, ter que ir no modelo experimental, possa responder tudo no homem. Então, por exemplo, hoje a gente pega um pedaço de miocárdio ou um pedaço de rim, e, na realidade, nós vamos fazer o sequenciamento dos núcleos celulares ou das células. Se for uma amostra fresca, você consegue fazer da célula. Se for uma amostra congelada, só dos núcleos. E depois você vai analisar o padrão de expressão célula a célula. Então, isso é uma coisa que está revolucionando. Isso são coisas dos últimos 8 a 10 anos e vai contribuir muito para isso que você colocou. Certamente, nós ainda vamos precisar dos modelos experimentais, os diversos tipos de modelos experimentais, modelos celulares, porque essa integração é que é a grande dificuldade. Não só a nível populacional, mas fundamentalmente quando eu estiver querendo entender o indivíduo. Quer dizer, então, mas esse quebra-cabeça, nós não estamos tão próximos ainda dele. São aproximações sucessivas. Juliano. Professor Juliano. Oi, Zé. Que bom te ver. Aqui é o Juliano. Ele é meu. Escuta, tem um dos teus slides ali, logo no comecinho, ele vai falar sobre a cadeia beta do receptor da interleucina 10. O que é que você não contou aí para a gente sobre a cadeia beta do receptor da interleucina 10? Estou muito ligado nisso. Então, eu preciso de você. Quer dizer, eu cheguei na Amazônia e mostrei todas as árvores. Agora você me pegou. Você é um botânico, pegou uma determinada árvore e essa aí eu estou fora. Quer dizer, então, não, isso tem várias pessoas olhando isso, evidentemente, tanto é que já tem, eu não sei se você viu no slide, ou se eu mostrei aquele slide, já existe até ensaios clínicos com base nisso, mesmo a gente não tendo chegado ainda, faz muito sentido. Então, até para reposicionamento de drogas que já estão disponíveis, já vem sendo testadas. Mas eu, em particular, não olhei em detalhe. Essa é uma das vias celulares super importantes, e eu acho que os especialistas em inflamação e resposta imune estão olhando em detalhe. Com certeza, e acho que você deveria olhar também, porque faz todo sentido. A última pergunta do Dr. Hélio Tedesco, aqui do hospital. Bom dia, Krieger. Obrigado pela apresentação. Nós estamos participando pelo menos mais de 5 anos em estudos similares para identificar genes associados com rejeição. Inclusive, o Alexandre aí nos auxilia muito nessa colaboração internacional. Como você frisou, a terminologia é Genome Wide Association Studies. E nós encontramos genes associados ao menor ou ao maior risco de um determinado evento clínico. No nosso caso aqui, rejeição, e talvez na apresentação sua aí, desenvolver uma maior suscetibilidade à infecção e, eventualmente, a forma mais severa da apresentação da doença. A minha pergunta é quais são as estratégias ou os passos seguintes para que nós possamos determinar causalidade. Não só associação, mas realmente, porque para a gente desenvolver estratégias em doenças complexas de intervenção, nós precisamos realmente determinar causalidade. Qual dessas vias realmente é responsável pelo desfecho adverso que o paciente está apresentando? Como que... Esse ponto aí que você coloca é fundamental. E é o grande desafio que acho que nós temos enquanto comunidade. Então, a primeira coisa, ainda no âmbito da genética, tem uma análise muito poderosa, eu passei rapidamente por uma delas, que é a randomização mendeliana. Isso você faz ainda utilizando essas abordagens genéticas. E ela permite você já começar a estabelecer causalidade. Então, por exemplo, existe uma série de fatores de risco cardiovasculares que se imaginam que são associados com a doença e, consequentemente, podem ser grandes alvos terapêuticos. E alguns deles, a indústria farmacêutica gastou milhões ou bilhões de dólares.
E nós sabemos hoje que alguns delas foi uma péssima viagem, uma péssima ideia. Por quê? Porque hoje nós começamos a perceber que você tem uma variante genética associada com um fenótipo. E depois esse fenótipo associado com um biomarcador. E depois esse biomarcador associado com uma doença. Imagina um triângulo. Então, variante genética, biomarcador, doença. Com base nesse triângulo, a indústria farmacêutica e nós, eu estou citando a indústria farmacêutica porque ela investe dinheiro para desenvolver uma droga. Ela chegou e falou o seguinte: PCR, inflamação, está associada com aterosclerose. Então, vamos pegar e desenvolver uma droga contra isso. Parecia que fazia todo sentido. Não faz. Por quê? Existe alteração entre a variante genética e o biomarcador, mas não existe entre a variante genética e a doença. Então, isso é que essa chamada randomização mendeliana está começando a mostrar. HDL, outro exemplo. Então, você tem variante genética, níveis elevados de HDL ou níveis baixos de HDL, doença. A indústria farmacêutica foi lá e falou, vamos desenvolver droga que protege o indivíduo. Só que hoje nós sabemos que não fecha o triângulo. Para fechar o triângulo, você tem que ter todas as associações. Então, por exemplo, variante genética, LDL, aterosclerose. A variante genética está associada com o LDL e a variante genética está associada com a aterosclerose. Bingo! Se você tiver uma droga que atua aqui, não vai ter problema. Agora, vamos voltar lá no PCR. Variante genética está associada com PCR, biomarcador, e não está associada com a doença. Mas o biomarcador está associado com a doença. Então, isso é um marcador fundamental, não é um alvo terapêutico. Eu vou continuar utilizando na clínica, mas ele não participa da fisiopatologia. Então, então essa é a primeira camada. Eu não sei se eu confundi o Hélio demais, mas essa é só a primeira parte da resposta. Mas é fundamental. Isso ainda do ponto de vista genético. A segunda parte é o que eu estava conversando com a Érica, onde até recentemente a gente faz uso de uma série de estratégias com modelos experimentais, células, etc., para começar a entender cada um desses problemas. E quando o problema é muito complexo, às vezes a gente tem dificuldade, tem que fazer animais geneticamente modificados, tem que botar 2 modificações genéticas nesse animal, não sabe se esse animal recapitula o que o homem faz ou recapitula parcialmente, e é assim importante, e a coisa vai andando. Trouxe mais um elemento, que é mais recente, que é a utilização dessas técnicas que permitem você indagar coisas que eu mostrei há pouco, indagando ao tecido, mas célula a célula. Isso está se mostrando um potencial fantástico. O Medina vai dizer para eles depois que a única coisa que eu estou fazendo hoje, fora terminar um grant, é fazer essa apresentação, porque às 9 horas é o deadline para uma apresentação onde nós estamos colocando uma proposta que provavelmente é $3 milhões para exatamente fazer isso em amostras renais e cardíacas. E as amostras renais vão ser coletadas aí no HRIM. Então, por isso que ele conseguiu que eu dei essa amostra. É o preço que ele falou, você só tem as amostras se você der o seminário. Então, por conta dessa questão, faz uma semana e hoje é o deadline. Brincadeira não, é sério para burro. Então, Hélio, essas são as 3, não são as únicas, mas são 3 estratégias que correntemente estão sendo utilizadas para tentar sair da genética e chegar à causalidade. Bom, eu queria mais uma vez agradecer o Eduardo Krieger pela apresentação e também pela forma de cooperação que nós estamos desenvolvendo aqui com o Hospital do Rim. E desejar um bom dia a todos. Chegou a ter 160 pessoas na sala, uma parte presencial, outra parte online. E queria agradecer mesmo, a brilhante apresentação sua. Algum dia eu vou entender melhor tudo isso que você está falando. Muito obrigado, Krieger. Um bom dia a todos. Né? Eu que agradeço o convite de todos. Bom dia.